Boa noite. Boa noite. Igreja celebra São Francisco de Sales, patrono de jornalistas e escritores. Vaticano divulga mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações. Francisco propõe comunicar com o coração para promover cultura de paz. Em Portugal, a Diocese de Santarém foi escolhida para apresentar a mensagem desse ano. Petrobras anuncia aumento do preço da gasolina para as distribuidoras. Série Desafios da Pesca. A luta dos pescadores que tiveram de reconquistar a credibilidade após vazamento de óleo no litoral de Pernambuco. Museu de Arte Sacra de São Paulo. Conheça histórias de santos que inspiram homens e mulheres na atualidade. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias a serviço da vida e da esperança. A Santa Sé divulgou hoje a mensagem do Papa Francisco para a edição número 57 do Dia Mundial das Comunicações, cujo tema é falar com o coração, testemunhando a verdade no amor. Em muitos países, a data será comemorada no dia 21 de maio. Na mensagem, Francisco lembra que anos antes foram meditados os verbos ir, ver e escutar como condição necessária para uma boa comunicação. Em 2023, o Papa propõe falar com o coração. Disse que é o coração que nos move para uma comunicação aberta e acolhedora e que não devemos ter medo de proclamar a verdade, por vezes incômoda. Francisco explicou que comunicar cordialmente quer dizer que a pessoa que nos lê ou escuta é levada a deduzir a nossa participação nas alegrias e receios, nas esperanças e sofrimentos das mulheres e homens do nosso tempo. Citou o exemplo do diálogo de Jesus com os discípulos a caminho de Emaús. Disse que a eles Jesus ressuscitado fala com o coração, acompanhando com respeito o caminho da sua amargura, propondo-se e não se impondo, abrindo-lhes amorosamente a mente, a compreensão do sentido mais profundo do que ocorreu. Neste dia de São Francisco de Sales, doutor da Igreja, o Papa o cita na mensagem dizendo que este é um dos exemplos mais luminosos e ainda hoje fascinantes deste falar com o coração. Recordou o centenário de sua proclamação como padroeiro dos jornalistas católicos, feito por Pio XI. Francisco afirmou que a mansidão de São Francisco de Sales, a humildade e a predisposição dele em dialogar pacientemente com todos e de modo especial com quem se opunha a ele, fizeram deste sacerdote uma extraordinária testemunha do amor misericordioso de Deus. O Papa disse que na Igreja é urgente a necessidade de uma comunicação que inflame os corações, que seja bálsamo nas feridas e ilumine o caminho dos irmãos e irmãs. Acrescentou que, como cristãos, é precisamente na conversão do coração que se decide o destino da paz, pois o vírus da guerra provém do íntimo do coração humano, pois é do coração que brotam as palavras certas para dissipar as sombras de um mundo fechado e dividido e construir uma civilização melhor do que aquela que recebemos. Mas faz apelo de modo particular ao sentido de responsabilidade dos agentes da comunicação, a fim de realizarem a própria profissão como uma missão. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. Em cada ano, uma diocese diferente. Em 2023, foi a vez de Santarém, em Portugal, acolher a apresentação da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. A mensagem para a celebração é tradicionalmente publicada 24 de janeiro, dia da memória litúrgica de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas. E o Papa Francisco diz-nos que nós estamos a precisar dessa capacidade de nos ouvirmos uns aos outros e de fazermos esses diálogos. E estas duas questões, a questão do diálogo e a questão do coração, são dois pontos fundamentais que São Francisco de Sales pode trazer como novidade, apesar de terem passado 4, 5 séculos. O Dia Mundial das Comunicações Sociais é a única celebração do gênero instituída pelo Concílio Vaticano II através do Decreto Intermirífica de 1963 e assinala-se cada ano no domingo anterior a Pentecostes.
Em seu texto, o Santo Padre aponta que o dom da comunicação deve ser ponte e não um muro. Segundo Dom João Lavrador, o pontífice, como bom jesuíta, sempre apresenta a questão do discernimento, na qual se reflete acerca da necessidade de purificar o falar e o ouvir, sem preconceitos, mas com compaixão e ternura. Além disso, há a urgência de desarmar os ânimos e promover a linguagem do amor. A guerra não é uma realidade pura e simplesmente exterior. Ela começa precisamente no interior de cada pessoa. E por isso é que o apelo do Papa é que, realmente, a partir do amor, edifiquemos laços, relações, que estabeleçamos o encontro entre todos, neste sentido de respeito mútuo por aquilo que cada um é. Todos somos diferentes, atualmente, mas somos uma única humanidade, então construamos uma sociedade que viva realmente na paz. Pois é, hoje é dia de São Francisco de Sales, patrono dos jornalistas. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil publicou recentemente a Carta Apostólica do Papa Francisco, Totum Amoris Est, tudo pertence ao amor, que faz referência ao 4º centenário da morte do santo. O objetivo é levar os fiéis a uma reflexão sobre o legado espiritual do Santo Bispo de Genebra. A Carta Apostólica do Papa está disponível no site do Vaticano, vatican.va. Vamos a São Paulo chamar Elane Gomes, que traz informações de um santo que é inspiração para muita gente. Ele é patrono dos jornalistas. Elane, boa noite. Olá, boa noite para vocês aí no estúdio, boa noite para você que nos acompanha. Hoje a igreja celebra a memória de São Francisco de Sales, patrono dos escritores e dos jornalistas. O santo inspira o carisma dos salesianos de Dom Bosco e o da comunidade Canção Nova. Nascido na província de Savoia em 1567, Francisco cresceu no Castelo de Sales. Aos 26 anos foi ordenado sacerdote. Mais tarde foi nomeado bispo da Diocese de Genebra, na França, e teve a missão de evangelizar em meio ao calvinismo. E Francisco vai assumir esta parte tão pastoral, pacientemente, visitando as famílias, as casas. Diz o relato, ele colocava pequenas mensagens da palavra de Deus todos os dias, nas casas, nas portas. E por distribuir mensagens religiosas, converter muitos pela pregação do Evangelho e escrever livros, ficou conhecido como padroeiro dos jornalistas e escritores. Não tem como a gente não dizer que o Francisco de Sales foi um grande jornalista da mensagem do Evangelho na vida daquele povo. Durante uma de suas pregações, Francisco conheceu a religiosa Joana de Chantal. Dessa amizade surgiu a fundação da Congregação da Visitação de Santa Maria, para prestar socorro aos necessitados. Hoje é a ordem contemplativa das monjas visitandinas. Além das visitandinas, São Francisco de Sales também inspirou a criação de outra congregação. Em 1859, Dom Bosco se baseou na amabilidade e evangelização do santo francês para criar a Sociedade de São Francisco de Sales, hoje conhecida como Salesianos de Dom Bosco. Então ele vai inspirar no coração dos salesianos isso, a bondade, o otimismo, o humanismo de São Francisco de Sales como esse grande alimento, esse grande fermento para tocar a missão salesiana nos dias de hoje. E esse carisma salesiano também inspira a Canção Nova. O fundador, Monsenhor Jonas Abib, teve sua formação e vivência no carisma salesiano e, a partir disso, trilhou os passos para a fundação da comunidade. São Francisco de Sales é uma inspiração para nós continuarmos a evangelizar, a propagar a boa notícia, como ensinava São Francisco de Sales, e é isso que, como Canção Nova, como igreja, nós devemos fazer. E ainda sobre a vida dos santos, o Museu de Arte Sacra de São Paulo está realizando a exposição dos Santos. São 17 trabalhos em óleo sobre tela que contam a história de importantes figuras religiosas. Fazer com que os devotos se encontrem com o sagrado. Esse é o objetivo de Cassiano Araújo, autor da exposição dos Santos, em cartaz no Museu de Arte Sacra de São Paulo. A importância da divulgação da nossa fé, trazer a inspiração para o nosso povo católico e através da arte. Cada personagem aqui
colocado na obra representa um sentido de ter nascido. O artista procurou unir a vida e a obra dos santos com importantes figuras religiosas. A principal inspiração é a carta do Papa João Paulo II, dedicada aos artistas em 1999. Essa carta de João Paulo II aos artistas é uma manifestação minha para inspirar os artistas de que a nossa missão é maior e não tem morte na nossa missão. A nossa missão é mover da fé. Na mostra, os visitantes vão encontrar relíquias de São Pedro e São Paulo, quadros ligados à história do museu e instrumentos que o artista utilizou para confeccionar as obras. Cada detalhe conta uma história. A gente vê que são retratários de formas diferentes em séculos diferentes, né? Então é legal estar trazendo essa visão mais tradicional, né, da imagem que a gente acaba às vezes adaptando conforme passa o tempo. A gente consegue ver a riqueza, né, do artista, que conseguiu transpassar de uma maneira diferente do que a gente está acostumado a ver as imagens dos santos. Até o mês de março, o Museu de Arte Sacra de São Paulo mantém a exposição aberta ao público na região central da cidade. Aos sábados, a entrada é franca. Nós, católicos, precisamos de inspiração. Precisamos demonstrar que nossos santos existem, que não é em vão a causa de cada um deles. O presidente Lula participou nesta terça-feira do encontro com líderes de países latino-americanos e caribenhos. Nós vamos chamar Liana Nunes, em Brasília, que tem mais informações sobre a programação da viagem oficial do presidente. Boa noite, Liana. É isso, viu? É a cúpula do SALAC. Boa noite a você, boa noite a todos. A cúpula debate ações conjuntas das nações para o desenvolvimento social e econômico. Lula também se encontrou com o presidente cubano Miguel Dias. Na abertura da cúpula da CELAC em Buenos Aires, o presidente argentino Alberto Fernandes agradeceu o retorno do Brasil ao grupo e ressaltou que a união dos países faz a América Latina mais forte. Chegou o momento de fazer do Caribe e América Latina uma única região que defenda os mesmos interesses para o progresso dos nossos povos. 33 países fazem parte da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. O grupo, fundado em 2010, quer principalmente fortalecer as negociações comerciais com a União Europeia. As conversas entre líderes dos dois blocos econômicos começaram em 2018, mas não avançaram. A participação do Brasil pode ajudar no retorno das negociações. Temos de unir forças em prol da melhor infraestrutura física e digital, da criação de cadeias de valor entre nossas indústrias e de mais investimentos em pesquisa e inovação em nossa região. Lula concluiu a agenda na capital portenha participando de uma audiência com o diretor da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, e com um encontro com o presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Nesta quarta, o presidente embarca para uma visita oficial ao Uruguai. Em Montevidéu, Lula se encontrará com o presidente Luiz Alberto Lacalle e vai receber uma medalha de reconhecimento aos esforços feitos em defesa do meio ambiente. E no próximo dia 2 de fevereiro, o Congresso retorna às atividades após recesso parlamentar. O novo governo já atua na construção de relações com deputados e senadores da oposição para assegurar algumas pautas importantes para a gestão de Lula. A nova legislatura tem início com a posse de deputados e senadores eleitos em outubro do ano passado. No mesmo dia, Câmara e Senado também elegem seus respectivos presidentes para o biênio 2023-2025. Concorrem à reeleição o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Os dois têm o apoio do presidente Lula. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou sobre a relação do governo com o Congresso Nacional e destacou algumas pautas consideradas prioritárias,
com a expectativa de contar com a colaboração dos partidos. E acredito que nós vamos também contar com a colaboração de partidos que hoje se declaram oposição, mas que, dependendo dos temas, podem votar junto conosco. Já aconteceu isso na aprovação da PEC no final do ano. E acredito que os partidos, inclusive se declaram de oposição, terão uma postura de diálogo no debate da reforma tributária, no debate do marco fiscal, da retomada dos programas sociais como o novo Bolsa Família. Eu acho que nós temos tudo para ter um diálogo bastante positivo com a Câmara e com o Senado. A taxa de renovação da Câmara dos Deputados vai ser de 39%, menor que a última eleição, que registrou 47% novos deputados. Já o Senado vai contar com 22 novos senadores nos próximos anos. Os demais foram reeleitos. De acordo com o governo do Distrito Federal, no dia 1º de fevereiro, a segurança será reforçada na área central de Brasília. 500 policiais militares estarão nas proximidades da sede dos 3 poderes. Além da eleição para presidente, 11 funções da mesa diretora estão em disputa, todas com mandato de 2 anos. O pleito tem voto secreto e é feito em uma urna eletrônica. Vamos falar agora de gasolina. A partir de amanhã, o preço do combustível para as distribuidoras vai sofrer um aumento de 23 centavos por litro. Esse valor divulgado pela Petrobras representa uma alta de 7,46%, ou seja, vai sair de R$ 3,08 para R$ 3,31. Para o consumidor, o valor final nas bombas varia de acordo com o posto de gasolina, já que o valor da estatal repassado para o consumidor é de R$ 2,42 cada litro. Nesta época, muitos proprietários de veículo enfrentam alguma dificuldade para pagar o IPVA. Com as contas apertadas, milhares de brasileiros buscam alternativas para pagar o imposto. José Eduardo ficou assustado ao receber a cobrança do IPVA. Eu troquei de carro ano passado, então veio um IPVA tranquilo de R$ 4.500, sendo que eu estava acostumado a pagar no carro anterior R$ 2.100, que já é um valor considerável. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores é pago todos os anos ao governo estadual. Este é o segundo maior gasto anual no orçamento das famílias brasileiras. E se as pessoas não pagam o IPVA, elas tomam multa e o nome vai para o SPC, vai para o Serasa. Uma pesquisa realizada pela Serasa apontou que 2 em cada 10 brasileiros ainda não sabem como vão pagar o IPVA deste ano. No estado de São Paulo, os proprietários poderão escolher entre as seguintes formas de pagamento. A opção à vista tem 3% de desconto. Quem optar pelo parcelamento poderá quitar o IPVA em até 5 vezes. E o que é melhor, à vista ou em parcelas? Tudo que você paga à vista, você tem, inclusive o IPVA, você tem um desconto. O interessante é que a gente consiga fazer um orçamento que caiba as parcelas do IPVA. Antes da chegada dos filhos, José Eduardo conseguia fazer uma poupança para pagar tudo à vista. Pegava o valor do seguro do carro, o valor do IPVA e do DPVAT, fazia um total e durante o ano anterior ia fazendo pequenos depósitos e quando chegava a gente pagava à vista. Se pagar à vista está difícil, outra opção é parcelar o imposto em até 12 vezes. Mas para isso, os proprietários de veículos precisam ter alguns cuidados. Vamos supor que fique lá uma parcela de R$ 100 por mês. Esse R$ 100 por mês precisa caber dentro do seu orçamento. E às vezes, um IPVA que custa R$ 1.000, você acaba pagando 2, 3 vezes mais, dependendo do valor da taxa de juros que o mercado está cobrando. A cada novo período chuvoso, o que se vê em muitas cidades do país são enchentes e alagamentos que trazem prejuízo à população. Em Belo Horizonte, um projeto tem usado a natureza como ferramenta para diminuir esses problemas. Pode parecer uma obra paisagística, mas o Jardim no Asfalto tem uma finalidade sustentável. O verde em meio ao concreto, claro, deixa o ambiente mais bonito. Mas acredite, a principal função desse jardim é reter a água da chuva. Visualmente, não tem muita diferença desse jardim para um jardim convencional, né? A diferença está debaixo dele. Quando a gente fez a obra, é necessário que a gente retire a camada de asfalto, né? E a gente não pode simplesmente vir e plantar a vegetação em cima. A gente precisa dar condições para esse solo
receber essa água. Metade do volume que está lá embaixo é composto por o que a gente chama de colchão drenante, né? Que é feito basicamente por brita. E por cima dela a gente vem com o substrato, que é a terra que vai dar oportunidade da vegetação. Então, na hora que a água da chuva cai sobre esse jardim, ou principalmente a que vem de cima, escoa e penetra nele, ela vai ter oportunidade de ser retida e infiltrar. Atualmente, existem 3 dessas estruturas na capital mineira e outras 60 estão em fase de licitação por parte da prefeitura. Construções simples, mas capazes de escoar milhares de litros de água da chuva e auxiliar nos problemas de alagamento. Faz urgente, né, a gente ter que investir em obras, claro, porque quando você tem risco de perdas de vida, você precisa de soluções imediatas e muitas vezes as soluções baseadas na natureza dão resultado de médio e longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, precisamos reverter essa tendência de irmos contra a natureza. A natureza é aliada para transformar realidades e contribuir com o meio ambiente. Atitudes que valem tanto para o poder público quanto para a população. Por exemplo, a chuva cai no telhado, ela tem que escorrer. É o destino dela. Aí o pessoal faz talha, o entulho da obra. Aquela terra que sai do alicerce, esse resto de pedra, de telha, você bota para exportar da sua casa. Não, você tem que enterrar aquilo no local. Se tem um declive, o terreno fica mais plano. Se o terreno é plano, você pode fazer pequena ondulação, enfeitando o terreno. Tudo isso segura a água da chuva. E esse tipo de solução aqui, um jardim de chuva, um telhado verde, é um tipo de solução baseada na natureza que pode estar dentro da casa das pessoas. É papel do poder público fazer esse tipo de solução, investir nesse tipo de infraestrutura, mas o cidadão também pode contribuir. Projetos como este podem aliviar o impacto de temporais. A quarta-feira chega com sol, calor e pancadas de chuva. Várias cidades registraram imagens parecidas com essa em Oliveira e Carmo da Mata, em Minas Gerais. O temporal, com ventos e raios, chegou rapidamente. Em Itaperuna, no Rio de Janeiro, não foi diferente. Em um instante, as nuvens tomaram conta da cidade. Esses períodos de chuva têm contribuído com o aumento do nível dos reservatórios. O Cantareira registrou um nível de água de quase 51% na medição da manhã desta terça-feira, maior índice no mês de janeiro em 6 anos. Amanhã tem formação de chuva e as instabilidades seguem por todas essas áreas em azul, sendo mais intensa no Pará, boa parte do Nordeste, Centro-Oeste e também aqui no Sudeste. Aqui no Sudeste, a frente fria se afasta, mas ainda afeta o clima entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Já o estado de São Paulo terá dia ensolarado e com possibilidade apenas de chuva isolada. E os paulistanos vão poder comemorar o aniversário da cidade, pois a chuva pode chegar só à tarde. Vamos dar uma olhadinha no clima. As temperaturas se mantêm na casa dos 35 graus em Porto Alegre, 30 no Rio de Janeiro e 33 em Cuiabá. Salvador pode começar o dia com 24 e chegar aos 31 graus. É, Reinaldo, dias quentes e abafados, mas com alta umidade devido às chuvas. Pois é, bom para quem está passeando também na costa brasileira. Por exemplo, a Marinha do Brasil está desenvolvendo no litoral o programa Travessia Segura. O objetivo é conscientizar os donos de embarcações e turistas durante os passeios no mar. Para que todos estejam em segurança, algumas regras precisam ser seguidas. Com a chegada do verão, cresce a procura por passeios no mar, nos lagos e nos rios de todo o país. Em Sergipe, a Marinha catalogou 389 embarcações de vários tamanhos que recebem turistas. Os visitantes de Mato Grosso não escondem a principal preocupação quando estão num barco. Ainda mais a gente que é novata, primeira vez, e tem muitos que não sabem nadar, e tudo pra gente é novidade. Eu acho que a segurança é primordial. Certo é os coletes, né? Não tem como fazer uma viagem sem proteção. Quer dizer que se convidarem você a mergulhar no fundo, lá no mar, você vai, agora tem que ter o colete. Não, até com colete eu não vou. Com o projeto Travessia Segura, a Marinha quer evitar acidentes com a tripulação e os passageiros durante os passeios.
Equipes da Marinha chegam sem aviso prévio nos locais onde há passageiros e ali dão uma aula sobre as principais regras para um passeio seguro, como explica o capitão dos portos. O equilíbrio de distribuição de passageiros a bordo, que a embarcação possua colete salva-vidas em quantidade adequada à sua capacidade de transporte, que o comandante da embarcação respeite esse limite, a quantidade de passageiros que podem ser transportados. Outro foco do projeto Travessia Segura é orientar os passageiros na embarcação que cada um tem acesso ao colete salva-vidas quando quiser. E se caso a tripulação da embarcação não forneça esse acesso, essa irregularidade pode ser denunciada à Capitania dos Portos de cada estado. O telefone para denúncia deve estar exposto na placa de informações no convés principal do barco. E na saída da embarcação, o comandante da embarcação deve providenciar que seja passado um briefing de segurança para os passageiros, mostrando para os passageiros onde estão esses coletes, que devem estar em local de fácil acesso, e também como se utiliza, como se equipar com colete em caso de abandono. A produção agropecuária registrou bons resultados em 2022. Mesmo em meio a tantos desafios, houve crescimento nas exportações. A previsão é que o bom desempenho continue. A safra de arroz 2022 está sendo escoada com atraso. Atrasou a plantação, com frio, no início, e também na colheita a gente acabou perdendo 15 dias de atraso por causa do clima. Os custos de produção impactaram na lavoura. Os insumos, adubos, herbicidas, tudo teve muito expressivo o preço, praticamente os produtos dobraram. No entanto, o balanço da produção agropecuária no ano passado foi positivo. Destaque para o algodão, café, milho, trigo e leite. Arroz de um lado, soja do outro. Essa diversificação na produção tem atraído por ser mais rentável. Essa é uma tendência que deve continuar ao longo de 2023. Hoje você colhe a soja, vai direto para o porto, já descarrega no navio. E o arroz não é assim, o arroz tem que estocar, guardar, esperar melhor momento para venda. Então, por isso, está deixando de ser atrativo. No ano passado, as exportações do agronegócio aumentaram 32%, de acordo com informações do Ministério da Agricultura e Pecuária. Foram influenciados principalmente pelo aumento da produção agrícola, ou seja, pelo aumento da produção da safra de grãos 21 e 22, que alcançou aí 271,4 milhões de toneladas, sendo principalmente o milho e a soja, que são as principais culturas. A expectativa para a produção agropecuária é de crescimento de mais de 6% este ano. Apesar dos custos estarem elevados, o arroz tem tido um sinal de o preço pode ser que aumente, A gente não consegue prever isso daí. As lavouras de arroz, embora menores, continuam resistindo no campo. O vazamento de óleo no litoral nordestino prejudicou muitas cidades que dependem da pesca. Apesar de não ter sido atingido, os pescadores do município de Igaraçu tiveram que reconquistar os clientes em meio à desconfiança da qualidade de seus produtos. Veja na segunda reportagem da série Desafios da Pesca. Um dos maiores desastres ambientais do país. Em 30 de agosto de 2019, o IBAMA identificou os primeiros vestígios de petróleo, diversas praias atingidas, incontáveis litros de óleos retirados. Em Igaraçu, a prefeitura permaneceu em alerta e monitorou as áreas de praia e manguezal do município. Felizmente, não foram encontrados resíduos tóxicos durante as vistorias. Aqui não houve problema diretamente do óleo, mas as pessoas elas ficaram receiosas de consumir esse marisco, com medo que tivesse contaminado. O povo recuou. Então, e até hoje a gente sofre o impacto, Tinha o pescado, mas não tinha o comprador porque estava com medo. As pessoas que consomem o marisco, que é essa espécie aqui, que é um molusco, não sabem a dificuldade que essas mulheres têm de capturar. Muitas vezes pensam, não, pega de graça no mar
e vende a todo um processo de capturar e chegar até a mesa do consumidor. Apesar da globalização do mercado, das modificações desafiadoras e das pressões do dia a dia, é preciso se reinventar. Incentivo público e a vontade de se destacar na profissão contribuem para este objetivo. Por isso a importância de a gente abrir esse leque de novas fontes de renda para os marisqueiros na área de turismo, na área de... porque o que não falta é concha de marisco. E houve toda uma assistência a nível de cesta básica, a nível psicológico também, que não foi fácil, foi muito difícil para essa categoria. Onde a gente vislumbra um problema, logo no fundo, naquele problema vira uma solução. E foi uma dessas soluções que vários atores aqui da cadeia produtiva encontraram essa forma de sobreviver e sair desse sufoco que foi a nossa pandemia. Na parte de economia de base, a nossa gestão investiu trazendo o Instituto Negra Linda para capacitar as marisqueiras daqui. Nisso, para fazer o produto, a forma de fazer um marisco com mais qualidade, com apresentação, como também ensinar a fazer novos artesanatos, como esse que eu estou usando. Amanhã, no terceiro episódio da série Desafios da Pesca, as marisqueiras do distrito de Cuieiras, na busca pelo empreendedorismo como oportunidade de renda. A Canção Nova existe para evangelizar e contribuir na formação humana e espiritual, propondo uma programação com valores do Santo Evangelho. Tudo graças a você, sócio e benfeitor, que alimenta a esperança cristã com suas doações. Estamos com 67% de nossa meta da campanha do projeto Dai-me Almas de janeiro, que só tem 5 dias úteis para terminar. A Canção Nova conta com você. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Obrigada por sua fidelidade. O batismo no Espírito Santo impulsionou Monsenhor Jonas Abib a evangelizar pela Canção Nova um carisma atual, cuja missão é formar homens novos para um mundo novo. E como consequência, muitas comunidades surgiram Brasil afora, responsáveis por introduzir filhos espirituais na vida da igreja. A igreja no Brasil pôde colher muitos desses frutos. As comunidades Mater Crucis em Belo Horizonte e a Nova Vida em Montes Claros são apenas alguns deles. A gente aprendeu muita coisa sobre comunidade, vida fraterna, missão, formação. Então foi isso que aconteceu comigo, 96, 97, 98. E aí eu fiz um ano sabático, assim, em 98. Sabe, depois desse movimento interior todo, e no ano de 99, então, aconteceu a fundação. Existe a comunidade Mater Cruz. Esse nome em latim significa muito, né? Essa língua mãe, a nossa vivência da maternidade como Maria aos pés da cruz, para curar esses corações desses filhos feridos que vêm até nós. Gerá-los de novo para Deus, né? Introduzi-los na vida da igreja, fazer com que eles experimentem também o batismo no Espírito Santo. Ser escuta, né, das almas que sofrem, daquelas pessoas que mais necessitam, e testemunhando o amor misericordioso de Deus como um único caminho. Então isso trouxe para nós essa leitura. Eu preciso estar diante do outro como ouvir de Deus para acolher a pessoa. Por isso, a certeza é que o testemunho deixado por Monsenhor Jonas Abib é capaz de transformar vidas, porque será sempre atual. Um sinal de Deus para a igreja deste tempo. Para mim, é isso, né? Consigo ver como esse sinal, né, que Deus colocou muito próximo de mim, né? De nós todos brasileiros, né? Vamos falar assim, né? Para que esse sopro do Espírito acontecesse de uma forma bem abrangente. Ele deixou uma certeza para a gente, não existe jovem perdido nesse mundo. Existe ainda uma evangelização que não alcançou esse jovem. Então isso é verdade desde o momento em que ele iniciou o seu trabalho com a juventude e muito mais agora, nesse tempo que nós estamos vivendo. E o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus.
Canção Nova Notícias termina aqui. Uma ótima noite a você. A gente se vê amanhã. Passo para você.